Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Guimarães, sou representante, né, idealizador do projeto Som de HG e também trabalho com a equipe do Movimento Pro Bairro aqui no bairro Jardim das Castanheiras e quero chamar a atenção da nossa comunidade local aqui do bairro Jardim das Castanheiras, bem como também das autoridades públicas do município de Sabará, do estado de Minas Gerais e também do Brasil, do Congresso Nacional, sobre a realidade do nosso bairro, as situações que tornam morosas, né, vamos dizer assim, a assistência social, né, e a participação mais efetiva dos governos em nossa comunidade. Uma delas está ligada ao processo de instituição do bairro, não é isso? Que deriva aí de um processo de ocupação oriundo, né, de uma associação que estava alocada em um território cuja jurisprudência não pertence ao município de Sabará, é uma associação que pertenceu ao município de Belo Horizonte, certo? Ou seja, e esses conflitos jurídicos geraram muitos problemas, né, muitos problemas que hoje ainda pairam sobre a nossa comunidade, trazendo um atraso aí no desenvolvimento político, social, urbanístico, não é isso? De melhor qualidade de vida para a nossa comunidade. E em contrapartida, nós vemos também pessoas que muitas das vezes julgando, né, dar-se a entender pela morosidade, pela forma que sempre tratou o nosso bairro, né, as autoridades, dá a entender que essas pessoas sempre procuraram defender o Estado, tirando o foco do poder público sobre a nossa comunidade, né, inclusive sobre a questão mesmo de se definir a nomenclatura ideal da nossa comunidade. Por exemplo, o bairro Jardim das Castanheiras, em relação ao município de Belo Horizonte, ele vai ter o nome de Conjunto Taquaril, não é isso? Ou só Castanheiras, mas o nome do bairro é Jardim Castanheiras. Em relação ao Carvalho de Brito, que é um subdistrito de Sabará, a gente vai achar o nome Alto Bonito, não é isso? E Alto Bonito também é o nome do Jardim Castanheiras, não é? E em Sabará, propriamente dito, é o próprio Jardim Castanheiras. Então eu quero cobrar da nossa comunidade para despertar para essa realidade. Por quê? Porque se um promotor de justiça, não é? Ou advogado do Estado ou da União, ele não trabalha em razão de defender o ordenamento público do Estado em favor de garantir o direito personalístico do cidadão em ocupação de cargos e ofício, ele não teria necessariamente a função pública de exercer ou de representar quem quer que seja, simplesmente estaria defendendo grupos sociais que melhor aprazam os interesses sociais de grupos e elites sociais do próprio governo, escravizando os demais membros da comunidade ou privando elas de direito, né, considerando que quando a gente vê o nosso bairro com o excesso de nomenclaturas, tanto na razão de levar o nome do nosso bairro diante de uma placa de ônibus, né, que está lá, ônibus 9030, né, bairro Jardim Castanheiras, ou 4640, Alto Bonito, né, ou diante do Google, do Map, está lá, Conjunto Taquaril, Belo Horizonte, ou Alto Bonito, Carvalho de Brito, ou Castanheiras mesmo, Carvalho de Brito, a gente vê que se a gente for olhar dentro de uns olhos mais clínico e analítico, considerando que eu já participei de vários concursos públicos, né, que versavam sobre muitas áreas do direito, embora não seja formado em direito, mas direito não é o que você tem como propriedade do governo, que alguém acha ser alçado da competência dele versar em imprevisa sua liberdade ou sanidade pessoal de expressão. Porque conhecimento não deriva de certificado ou condição de agir ou deixar de agir. Isso é questão de cargo público e função e jurisprudência. E politicamente nós já somos possuidores de nós mesmos, né? Então vamos deixar essa a parte de lado, vamos entender aquilo que nos traz sanidade na razão de reivindicar o nosso direito democraticamente. Então, considerando isso, a gente vê que nós, como membros da nossa comunidade do bairro Jardim das Castanheiras, ficamos sem aquela autoridade que, diante da lei, mediante a ação civil pública de um grupo de pessoas, ou do próprio Estado, na razão de entrar com mandato de segurança, nós temos a pessoa do juízo a quem cobrar, não é isso? Nós temos um ônibus que que corre dentro do nosso município, levando a população para trabalhar no centro de Belo Horizonte, que é tocado pela BH Trans, não é isso? BH Trans é uma empresa de ônibus, né, uma concessionária de ônibus público que pertence ao município de Sabará, não é isso? Já é uma questão que está ligada ao quê? Invasão de jurisprudência. Não é? Em contrapartida, temos também o 4640, que é um ônibus que pertence ao Estado, que é administrado pelo Estado, que tem um nome divergente do nosso próprio bairro, Jardim Castanheiras, que leva o nome Alto Bonito. Não é? Então, como que, por exemplo, a gente vai alinhar ou verticalizar o juízo, na razão de entrar com mandato de segurança, uma ação civil pública, para poder cobrar a autoridade do juízo certo, ou da jurisprudência certa, né, que se torna competente sobre as nossas causas, em fazer ou deixar de fazer alguma coisa para a nossa comunidade. Por quê? Porque o juiz está sendo evasivo
né? Ele está fugindo justamente da responsabilidade pública pelo nosso bairro dentro do município de Sabará, ou dentro do Carvalho de Brito, ou dentro de Belo Horizonte. Então, só quero esclarecer e pedir à população para despertar para isso, e também as autoridades públicas, né, que de alguma forma estão sendo alienadas com valores estranhos ao espírito democrático dos moradores da nossa comunidade e fazendo valer o interesse de bandoleiros, né, de caráter jurídico, tendencioso e estranho à própria organização pública, na razão de quê? De alinhar o processo jurídico da nossa comunidade diante dos órgãos públicos, inclusive ocultar o nosso bairro mediante excesso de nomenclaturas que dá um fim diverso ao quê? Ao foco, né, das nossas reivindicações diante do Estado, no caso, né, que é a segunda instância, ou do Congresso Nacional, até mesmo de organizações estrangeiras que possam, de alguma forma, se manifestar positivamente em razão da nossa comunidade. Então, eu só queria pedir que a nossa comunidade do bairro Jardim das Castanheiras e também do município de Sabará, seja na razão dele tomar de vez as rédeas, né, do poder jurídico do município, dos bairros do município, e alinhar, né, os processos, né, de reivindicações da nossa comunidade junto à prefeitura do município de Sabará, né, e em razão de assistir a gente, e resolver esses problemas, evitar esse monte de nome, vem emancipar verdadeiramente o bairro Jardim das Castanheiras de forma a incorporar ele diretamente ao município de Sabará, ou não havendo essa possibilidade, que haja emancipação da região de Carvalho de Brito como município. Não é isso? Se está difícil para Sabará, se está difícil para Belo Horizonte, ou difícil para Nova Lima, não importa, mas a população nossa ela precisa se organizar, ter a voz ativa dela diante do poder público do município de Sabará, diante do poder público do Estado de Minas Gerais e diante do Congresso Nacional, ou do lugar que for necessário no mundo em razão de trazer benefício a melhorar a nossa gente, o dia a dia da nossa gente, trazer o bem-estar para a nossa comunidade. Não é isso? Porque a gente já vê que a população em si já é escrava de uma certa situação em que as pessoas usam o Estado para poder trabalhar para interesse de grupos restritos, que essa justamente está provocando situações para você continuar no poder e evocar a ocupação de quem quer que seja para poder se manter neste poder. Ou seja, como se o Estado fosse um prato preparado para quem está organizando ele e excluindo pessoas, mas de alguma forma se utiliza do espírito democrático para poder dizer, ou se obrigar o Estado ou obrigar pessoas sobre o interesse privativo de grupo, porque de alguma forma o Estado tem que trabalhar em razão do privativo, porque é o espírito imparcial ou impessoal que torna parcial ou personalíssimo o direito dos indivíduos naquilo que há uma organização pública que tem que agir por princípios constitucionais. Não é isso? E nosso bairro precisa de ter o quê? Pessoas que agem com o meio da clareza, do princípio da clareza, né, que é a homogeneidade, não é isso? Tá? E como é que fala? Eu costumo dizer quando a pessoa é inalienável, né? Inalienabilidade, né? É inegociável, porque são seres humanos, são pessoas, não é isso? Para poder verdadeiramente alinhar o processo jurídico, né, do nosso território, do bairro Jardim Castanheiras, com o poder público do município, seja de Sabará ou emancipando Carvalho de Brito como uma cidade também. Eu prefiro que fosse Sabará, mas se está difícil para Sabará, então que torne então um município, toda a região que pertencia à fazenda de Carvalho de Brito, mas evitam por esses problemas que estão atrasando o desenvolvimento do nosso bairro. Não é isso? E está dando fim diverso ao juízo de quem deveria se obrigar ou deixar de se obrigar mediante a lei, no caso de ter que impetrar ou entrar com mandato de segurança ou ação civil pública. Porque o que está acontecendo é isso, estão dando fim diverso ao juízo e criando nomenclaturas para desviar a atenção, o foco das autoridades do nosso bairro, sobre o nosso bairro, e impedir que o nosso bairro seja visto, ou até mesmo ancorar gato no juízo para poder transferir todo tipo de reivindicação nossa para bairros adjacentes, que seja pertencente ao município de Belo Horizonte, ou outros bairros mesmo dentro do próprio município de Sabará ou Nova Lima, não é? Que é a possibilidade que isso aconteça. Enquanto isso, nosso bairro fica há mais de 40 anos nessa dificuldade, né, com o transporte público, com essas questões de briga de jurisprudência, porque como que eu vou cobrar, por exemplo, na BH Trans, que é um órgão de trânsito de Belo Horizonte, algo que não está alinhado com a organização de competência jurídica de Belo Horizonte, mas de Sabará, né? E se há esse conflito jurídico, inclusive por nomenclatura de bairro, quem que deveria se expressar de forma coesa seria o próprio Estado, porque é a segunda instância, né, instituída para esse fim, e juntamente com ele o Congresso Nacional. Então eu peço aí que as autoridades públicas do nosso município de Sabará, ou da nossa região de Carvalho de Brito, né, em relação ao bairro Jardim das Castanheiras, sejam mais coesas com o juízo, respeite mais a população do bairro Jardim Castanheiras, e também o próprio ofício pelo qual se ocupa, né, diante de um cargo ou de função, indiferente da hierarquia, se ela é estadual, se ela é municipal, se ela é federal ou internacional. A gente está vendo que está faltando respeito com a humanidade, com a nossa dignidade
e pessoas simplesmente dando barrigada no juiz, criando gatos dentro da lei, né, para poder tirar o nosso bairro do foco das nossas reivindicações e se eximir de obrigação diante daquilo que tem um poder público, como representante público, que deveria agir de forma coesa. E simplesmente estamos aqui numa situação para poder divergir o foco para o interesse que eles querem. Então, quer dizer, não está se desenvolvendo a promotoria pública ou defesa de um Estado democrático de direito em razão do que se diz respeito à própria nomenclatura da democracia. O Estado democrático de direito, em razão de assistir o grupo local da nossa comunidade, porque estão desviando justamente o foco da nossa comunidade por excesso de nomenclatura, além também de tornar moroso o processo urbanístico do nosso bairro, que já tem mais de 40 anos, carecendo aí de infraestrutura pluvial, né, e fluvial, coleta de água, de esgoto e chuva, de pavimentação, né, circulação de ônibus no centro, nas partes mais baixas do bairro e também mais nas partes medianas do bairro. São muitos idosos que carecem aí de se locomover até um posto de saúde, levar uma criança até uma creche, se locomover até o centro de Sabará, no hospital, na Santa Casa de Sabará, ou no UPA mesmo, São Lázaro, um transporte público que verdadeiramente possa circular dentro do bairro, passando pelo menos até ali, na MG5, voltando para o BH, fazendo o mesmo trajeto que faz, por exemplo, 46, 40, porém já cumprindo parte ali do trajeto que os castanheiros fazem até no centro de BH, para poder evitar esse problema de jurisdição com BH Trans, ou instituir a própria empresa de trânsito dentro do município, e consequentemente uma estação do BRT ou estação móvel, vamos dizer assim, né? Ou de metrô dentro do município, para poder ter condição de fazer essa integração de bairro a bairro dentro do município com valor de passagem única e consequentemente do município para as regiões adjacentes dos outros demais municípios, de Acima, Raposa, Nova Lima, né? Santa Luzia e BH. Então, quer dizer, o bairro Jardim Castanheiras, ele precisa de melhorar, mas quando a gente começa a trabalhar uma situação mais complexa, a gente vê que até Sabará precisa de melhorar. E para Sabará melhorar, é preciso de pensar certo. O Estado tem que ser coeso com isso. Tem que dar essa condição para o município melhorar. Consequentemente, o bairro Jardim das Castanheiras. Porque o que está acontecendo é um jogo de dependência, em que as pessoas estão retendo um capital de giro ligado às passagens dos trocadores, dos moradores do ônibus, não, assim, trocador, dos moradores do bairro Jardim das Castanheiras, do ônibus não, do bairro Jardim das Castanheiras, e que na prática não tem nenhum percentual dessas passagens que estão sendo destinadas para investir em ruas e melhorias do bairro Jardim Castanheiras, né? E como que a gente vai cobrar, né, do poder público? A gente não está constando que ele é Jardim Castanheiras para o Estado em relação ao Alto Bonito, o 94640, né? Está constando que ele é Alto Bonito e não se sabe se pertence a Sabará ou Carvalho de Brito, né? Se é Conjunto Taquaril, aí é BH Trans, mas não é Sabará. Então também vocês conseguem enxergar onde está havendo conflito de jurisprudência e está de alguma forma impedindo ou deixando de tornar obrigatório o Estado se manifestar, a autoridade ou as pessoas que estão explorando a necessidade da população se locomover para BH, seja em qualquer lugar, e justamente fugindo da responsabilidade na hora de haver a transferência de verba, a captação de recursos para poder investir no nosso bairro em relação aos próprios valores que a população paga, né, da passagem do ônibus que muitas vezes é reivindicado na BH Trans para poder promover essa melhoria nele, mas não tem nenhum tipo nada a ver com o processo de crescimento do nosso bairro, com a preservação jurídica do nosso município, né, do município de Sabará ou do Carvalho de Brito. Então, o Estado precisa tomar a rédea dessa situação e resolver isso de uma vez, né? O Jardim Castanheiras, 9030, seja o que for, ou outro iria substituí-lo, ou 4640, tem que ter um nome só. E hoje o nome que a gente conhece é o Jardim Castanheiras, ou Jardim das Castanheiras. E, consequentemente, tornar mais sério o processo de desenvolvimento da nossa comunidade, porque a nossa comunidade não tem culpa de ter nossos pais ter a necessidade de assentar os filhos em algum lugar, ter uma casa, uma habitação para eles e ser doado esse espaço, e eles vierem com o aval mesmo de pessoas que se organizaram para isso, vieram se assentar aqui, e agora todo mundo foge da responsabilidade, a população passa anos e anos aí sofrendo, e ninguém se manifesta, ainda criam métodos de defesa de um Estado democrático que não está se respeitando, né, pelo espírito democrático em razão da comunidade, simplesmente está fugindo da responsabilidade, né, criando gato na lei, gato no juízo, para poder se eximir da obrigação de fazer ou deixar de fazer mediante uma ação pública ou um mandato de segurança. Beleza? Eu sou Eduardo Guimarães, eu quero agradecer pela sua atenção e peço aí a atenção do Ministério Público, né, de Sabará, do Ministério Público de Minas Gerais e do Congresso Nacional em razão de resolver essas coisas, porque nosso bairro há quase 40 anos sofrendo com essas necessidades aí básicas, né, ligado
ao transporte ligado à pavimentação asfáltica, urbanística, coleta de água de chuva, esgoto, né? E outros fatores mais que são agravados em relação à segurança, outras coisas que a população, né, precisa devido à necessidade também de ter mais mobilidade e assistência social da nossa comunidade, né, dos nossos idosos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né, e da população em geral. Tá legal? Até mais, obrigado pela atenção.